Meus irmãos, eu queria nessa noite de Dia das Mães My brothers and sisters, I wanted in this night of Mother's Day pensar com vocês uma palavra to reflect on a word acerca de uma mãe. about a mother. E eu queria convidar você a abrir a sua I Bíblia, wanted to invite you to open your você que Bible, trouxe a sua you that Bíblia brought your Bible ou o seu celular. or your cell phone. Evangelho segundo escreveu Mateus, The Gospel according to Matthew, capítulo de número 15, chapter 15, versículo de número 21 verse 21 em diante. and on. Eu também queria fazer menção à vida da minha mãe que está aqui I nessa wanted to noite. mention my mother who's here tonight. Feliz Dia das Mães, Dona Happy Nilce. Mother's Day, Dona Nilce. É um privilégio ter a senhora It's conosco a aqui nessa privilege to have noite. you here with us tonight. Glória a Deus. Glory to God. Mateus capítulo 15, Matthew 15, do versículo 21 from verse 21 em diante. and on. Eu vou ler em português, I'm going to read in Portuguese. mas há uma tradução em inglês aqui There no is a telão. translation to English on the screen. Nossos irmãos americanos podem So acompanhar a leitura aqui our no American telão. brothers and sisters can follow along on the screen. Diz assim a palavra de It Deus. says on the Word of God. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondendo palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Glory to God. Eu queria ministrar uma palavra sobre o tema I wanted to minister a word on the theme Uma Mãe or the Extraordinária. title, An Extraordinary Mother. E eu queria falar sobre essa mãe, essa mulher And I cananeia. wanted to talk about this mother, this Canaanite woman, E tá pensando com vocês and to reflect with you o porquê dessa mulher ser uma mãe the extraordinária. why she was an extraordinary mother. Essa mãe não estava vivendo um momento muito bom em sua vida. This mother was not living a very good moment in her life. Essa mãe se encontrava muito desesperada. This mother found herself desperate. Ela tinha uma filha com um problema grave She em had casa. a daughter with a grave problem at home, Problema espiritual. a spiritual problem. Ela estava terrivelmente She was endemoniada. terribly demonized. Essa mulher, a Bíblia diz que ela era cananeia. This woman, the Bible says she was Canaanite. E a mulher cananeia ela era da descendência de Cã. And the Canaanite woman, she was descendant of Ham. Cã era filho de Noé. Ham was Noah's son. Noé tinha 3 filhos. Noah had 3 sons, Cã, Ham, Sem Seth, e Jafé. and Japheth. A palavra de Deus diz que Noé ele plantou uma vinha The Bible says that Noah planted a vine, e ele se embriagou com aquela and he vinha. got drunk from the wine of that vine. E Cã And Ham mostra a nudez do seu pai para os seus shows irmãos. the nakedness of his father to his brothers. E Noé, depois que se recupera da embriaguez, And after Noah recovers from his drunkenness, ele amaldiçoa Cã. he curses Ham. Ele libera uma palavra de maldição sobre Cã. He releases a word of condemnation over Ham. Ele diz: Maldito seja Canaã. He says, cursed be Canaanite. E ele não amaldiçoa somente o seu filho Cã. He doesn't only curse his son Ham. Ele amaldiçoa toda a descendência He de cursed Cã. all of his descendants. Ele amaldiçoa os cananeus. He curses all the Canaanites. E essa mulher cananeia, And this Canaanite woman, ela está debaixo dessa maldição. she's under that curse Porque ela era da descendência de Cã. because she was a descendant of Ham. E ela vem agora atrás de Jesus. And now she comes after Jesus. Ela havia ouvido falar de Jesus. She had heard about Jesus. E ela estava com um problema grave em She casa. had a terrible problem at home. E ela também estava sofrendo com esse And she problema. was suffering with that problem as well. Afinal de contas, é uma mãe As a matter of fact, she's a mother buscando alívio para uma filha. seeking relief for a daughter. Mas essa mãe também estava em sofrimento. But this mother was suffering as well.
E ela vem clamando and she was crying out atrás de Jesus, behind Jesus, after gritando Jesus, yelling and pelo screaming caminho: on the Filho way, de Davi, Son of David, tem misericórdia have de mercy mim. on me. Essa mãe, ela recebeu um não de This Jesus. mother received a no from Jesus. Ela foi ignorada por She was Jesus. ignored by Jesus. Porque Jesus não tem aliança com os Because rebeldes. Jesus does not have an alliance with rebellious people. Jesus sabia que ela era uma mulher cananeia. Jesus knew that she was a Canaanite woman. Jesus sabia que os cananeus adoravam Baal. Jesus knew that the Canaanites, they worship Baal. E Jesus não dá atenção para ela. And Jesus does not give her an attention. Mas essa mulher But this woman, estava com sua filha terrivelmente she demoniada. had her daughter terribly demonized. E estava sofrendo. And she was suffering. Talvez a filha estava quebrando a casa Maybe inteira. the daughter was breaking everything at home. Talvez a filha estava agredindo todo Maybe she mundo. was aggressive towards everyone. Xingando, Cursing machucando a everyone. mãe, Hurting her mother. ferindo-a com palavras. Hurting her with words. Mas essa mãe, But this mother, ela não abriu mão da filha. she did not let go of her daughter. Por isso que ela é uma mãe That's extraordinária. why she's an extraordinary mother. Ela teve até motivos para abrir mão da She even filha. had reasons A filha estava endemoniada. to give up on her daughter. She was demon possessed. Eu não sei você, mas I você don't já know viu about alguém you, endemoniado? but have you seen someone that's demonized? Eu já vi várias pessoas possessas. I have seen many possessed people. Uma pessoa possessa, ela quebra tudo. A possessed person breaks everything. Ela agride, They are aggressive. ela xinga. They curse. É difícil It's very difficult ter alguém endemoniado dentro de to have casa. someone that's demonized inside your home. E essa mãe não desistiu da filha. And this mother did not give up on her daughter. E ela vai atrás de And Jesus. she goes after Jesus. E ela vai clamando por And Jesus she no caminho. cries out after Jesus E on ela the não way. desiste. And she doesn't give up. E eu aprendo algumas coisas com essa mãe. And I can learn a few things with this mother. E eu queria compartilhar algumas lições sobre essa mãe And I extraordinária. wanted to share a few lessons from this extraordinary mother. E a primeira lição que eu aprendo com essa mãe And the extraordinária first lesson that I learned with this extraordinary mother é que ela vai ao encontro de that Jesus. she goes and encounters Jesus. Ela clama She cries out a Jesus to Jesus pela vida dela primeiro. for her life first. Ela diz: Filho de She Davi, says, Son of David, tem misericórdia de mim. have mercy of me. Ela não vai clamando, She gritando. doesn't go and cry out Pedindo and misericórdia screaming, pela asking filha. for mercy for her daughter. Ela pede misericórdia She por asks ela for mercy on primeiro. herself first. Deixa eu dizer uma coisa para Let me você. tell you something. Existem muitas demandas. There are many Eu demands. estou falando de uma mãe I'm talking about a que mother estava com um grande problema em that had casa. a big problem at Talvez eu home. estou aqui com um pai Maybe here I have a com um father grande with a problema. big problem. Seja um problema de provisão em casa. May it be provision at Seja um home. problema de falta de dinheiro. May it be lack of money. Talvez eu estou falando para pessoas Maybe I'm speaking to que estão com people problemas de enfermidade. that have infirmity problems. Famílias que Families se encontram enfermas. Um familiar that se find encontra enfermo. themselves sick or a family member that's Isso é um sick. grande problema. That is a big problem. E talvez você chegou aqui And maybe you came here. angustiado, You were aflito. afflicted. You were distressed. Talvez algumas pessoas até desesperadas, Maybe even desperate, como essa mulher. like this woman. Mas ela gritava: Filho de Davi, But she would cry out, Son of David, tem misericórdia de mim. have mercy on me. E ela foi clamando atrás dele. And she went crying out Ela after não se Jesus. preocupou em expor a sua dor. She did not worry about exposing her pain. Ela não preocupou-se em se expor. She did not worry about exposing herself. Ela gritava mais alto: She would yell out Filho de Davi, even higher, tem Son of David, misericórdia de have mim. mercy on me. Era ela que estava It sofrendo. was her that was suffering. Era uma mãe It was a desesperada. desperate mother. Era uma mãe aflita. It was a distressed Era uma mother. mãe angustiada, She was in anguish, buscando pela causa da filha, seeking after the cause of her daughter, mas também buscando por ela. but seeking for herself as well. Talvez essa mãe já estava no limite Maybe dela. this mother was at her own limit. Talvez Jesus seria a última Maybe oportunidade da Jesus vida would be the dela. last opportunity of her life. Mas ela vai ao encontro de But she Jesus. goes to encounter Ela não Jesus. desiste, ela She vai ao does not give encontro up. She dele. goes to encounter him. Então a primeira lição que eu aprendo So the first lesson that I learned com essa mãe, with this mother, ela vai ao encontro de that she Jesus. goes and encounter Jesus. A segunda lição que eu The second aprendo, lesson that I learned, essa mãe se prostrou diante de Jesus. this mother knelt before Jesus. Ela quando encontra com When Jesus, she meets Jesus, ela se she prostra. prostrates herself. Ela se prostra She diante do kneels down mestre before the e master, ela adora o and she mestre. adores the Ou master. seja,
Ela or adorou Jesus she antes de ver o milagre acontecer. worshiped Jesus before she saw the miracle happening. Ela não viu o milagre para adorar. She didn't see the miracle to worship. Antes do milagre, ela já Before the chegou miracle, adorando. she came worshiping. Deixa eu dizer uma coisa para você Let me nessa tell you something noite. tonight. O mesmo Jesus está aqui. The same Jesus is here. Não importa como você entrou por essas No matter how you portas. came through these doors, Simplesmente adore. simply Se worship, prostre. kneel down, Creia. believe. Você vai sair daqui nessa You will leave noite here tonight com a resposta que você veio with the buscar. answer that you Com o came to milagre get, que você with the veio miracle buscar. that you came Ele to é get. Senhor. He is E Ele Lord, está aqui nessa and He's noite. here tonight. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Então essa mãe, ela se prostra. So this mother kneels down adora Jesus. and worships Jesus. E ela pede socorro And she asks for help pela vida dela. for her life. E depois ela pede socorro She asks for help pela filha. for her daughter. Mas ela pede socorro primeiro But she asks for help first pela vida dela. for her own life. Essa mulher não estava aguentando mais. This woman could not take it any Ela estava longer. desesperada. She was desperate. Ela falou, Senhor. She said, Lord. Ela se prostrou. She kneeled down Ela adorou. and she E worshiped. falou, socorre-me. She says, help me. Socorre-me. Help me. Eu sei que tu és Jesus. I know that you're Eu sei que Jesus. tu és o rei dos I reis. know that you're the King of Ela adorou o Kings. Senhor. She worshiped the Ela Lord. pediu, She socorre-me. said, help me. Socorre-me. Help me. Outra lição que eu aprendo. Another lesson that I learned. A terceira lição. Third lesson. Essa mãe é extraordinária. Extraordinary mother. Ela intercedeu pela vida da She filha. interceded for her daughter's life. Versículo 22. Verse 22. Depois dela se prostrar. After she knelt down. Depois dela adorar. After she worshipped. Depois dela pedir socorro. After she asked for help. Agora ela vai interceder And pela now vida she's da going to filha. intercede for her daughter's life. Mãe, lembre-se. Mother, remember, Cuide de você primeiro. take care of yourself Se first. fortaleça primeiro. Strengthen yourself Busca first. socorro pela sua vida. Look for help for your own Para life. depois você interceder pela sua Then you casa. intercede for your home. Para depois você interceder pela sua Then you filha. intercede for your Para daughter. depois você interceder pela sua Then família. you intercede for your Se family. você estiver desesperada, If you are desperate, se você estiver desestabilizada, you are unstable, você não vai conseguir se ajudar you will not be able to help e nem yourself ajudar a sua and filha. not only help your, Então your você daughter. precisa de ajuda Neither. primeiro. You need help first. Para depois ajudar a sua Then casa. you can help your Para house. depois ajudar a sua Then filha. you can help Para depois your ajudar a daughter. sua família. Then you can help your Para depois family. você ver o milagre. Then you can see the miracle. E aí ela intercede pela And then she filha. intercedes for her daughter. E ela fala, And she Senhor, says, Lord, a minha filha my daughter está terrivelmente is terribly endemoniada. demonized. Eu já vi uma pessoa I have seen a person terrivelmente endemoniada. terribly demonized. 15 anos atrás, 15 years ago, eu estava dando um curso para obreiros. I was giving a course at the church for the deacons, Falando sobre libertação. talking about deliverance. E eu falei para os obreiros, And I told them, a qualquer momento pode entrar at alguém na any moment, igreja someone can come into the church pedindo ajuda para a libertação. asking for help for deliverance. Eu acabei de falar, And as soon as I finished entrou um saying homem it, desesperado. a man came in who was Pastor, desperate. He said, Pastor, Se o senhor puder me ajuda, if you can help me, eu tô com um please. amigo meu. There's a friend of mine. Ele é pescador comigo. He's a fisherman A with me. esposa dele está em casa His wife is at home. e está terrivelmente And she's terribly endemoniada. demonized. E eu falei, eu vou And I lá. said, okay, I'll go there. Aí escolhi 2, 3 obreiros So I chose 2 or 3 deacons que estavam no curso de obreiros. that they were there with me on the Vamos até teaching. lá. And I said, let's go there. Eu cheguei naquela casa. And I got to that home. Quando eu abri o portão, And when I opened the o gates, demônio gritou lá the dentro. demon yelled inside. Porque o demônio sabe quando Jesus está Because he knows chegando. that when Jesus is coming. O demônio sabe quando a presença The de Deus demon está knows when the chegando. presence of God is coming. E quando eu entrei naquela And when I casa, entered that home, que eu fui levado até o quarto, when I was taken to the a bedroom, mulher estava amarrada com as 2 mãos na the lady cama. was tied down with her hands Ela in the não podia bed. ficar solta. She could not be Porque ela estava terrivelmente loose because demoniada. she was terribly Ela demonized. quebrava tudo. She was to break everything. E aquele demônio queria matar aquela pessoa. That demon wanted to kill that own person. E nós começamos a orar. So we started praying. E nós começamos a ministrar a We palavra de started to Deus. minister the word of God. E orávamos. And we would E pray. ministrávamos a And we would palavra minister the word durante 2 horas. for 2 hours. E a mulher ficou liberta. And she was set free. Fizemos uma campanha de 7 semanas. And we had like a prayer campaign for 7 Aquela mulher days. foi liberta. And she was set free. Toda a sua casa foi All her salva. home was E saved. toda a sua casa ainda serve ao And Senhor they até os still dias serve de the Lord hoje. to this day.
Porque quando Jesus Because chega, when Jesus comes, a libertação, deliverance, a milagre, there is a a miracle. manifestação da glória There's de Deus. manifestation of the glory of God. Então eu sei o que é uma pessoa So I terrivelmente know what it is a endemoniada. person to be terribly demonized. Essa mãe This mother, está intercedendo por uma she's filha interceding for a que está daughter terrivelmente that is endemoniada. terribly demonized. Talvez você entrou aqui, Maybe you came o through seu these problema doors, não é uma filha terrivelmente and your problem is endemoniada. not a daughter that's terribly O demonized. seu problema é uma enfermidade Your terrível. problem is a terrible infirmity, Ou é um problema financeiro or it's terrível. a terrible financial É problem. um problema familiar It's a terrível. terrible family problem. É um problema com amigos It's de a forma problem, terrível. a terrible problem with friends, Um problema no trabalho terrível. a terrible problem at work. Mas Jesus está aqui. But Jesus is here. Você está no lugar certo. You are at the right E a place, pessoa certa está and the aqui. right person is here. E se você And if repetir you repeat as atitudes dessa mulher, the attitudes of this dessa mãe woman, extraordinária, of this extraordinary você vai mother, sair daqui com o seu you will milagre. leave here with your Você vai miracle. sair daqui vendo a glória You de will leave here Deus. seeing the glory Você of vai God. sair daqui vendo a diferença. You will leave here seeing the difference. Essa mãe extraordinária, This extraordinary ela mother, intercedeu pela she filha. interceded for her daughter. Quarta lição que eu aprendo com Fourth essa lesson mãe: that I learned with this mother, ela não desistiu she did not give up da sua filha on her daughter diante das dificuldades. before difficulties. Não desista da sua família. Do not give up on your Não family. desista do seu Do casamento. not give up on your Não marriage. desista dos seus Do filhos. not give up on your Não abra children. mão daquilo que Deus te deu. Do not let go of what God has given you. Existem dificuldades. There are difficulties. Existem problemas. There are problems. Existem There are adversidades. adversities. Mas lança tudo diante do But cast Mestre. it all before the Lança os Master. teus cuidados diante do Cast all your Senhor. cares E before Ele the te Lord, abençoará. and He will bless you. E Ele não He permitirá will not permit que o justo seja that the abalado. just will Ele be está contigo. shaken, because Ele He te is with you. sustenta. He sustains Ele you. te toma pela mão He direita. takes you by your right E Ele te hand. diz: não And He temas. says, fear Eu not. te ajudo. I will help Eu you. te I fortaleço. will strengthen E you. eu te sustento I will sustain com a you minha destra with fiel. my right hand, my Seja just sustentado right pelo hand. Senhor. Be sustained by the Seja Lord. sustentada pelo Be sustained Senhor. by the Lord. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Ela não desistiu She did not give up diante das dificuldades. before difficulties. Jesus dá uma negativa. Jesus gives her a negative answer. Jesus foi indiferente com He ela. was indifferent with her. Jesus diz para essa mulher: He says to her, não é lícito it is not just. pegar o pão da Take mesa the children's bread on the table e deitar aos and cachorrinhos. put it to the little dogs, Para que você me entenda, so that you can understand me. Jesus disse assim para aquela mulher: Jesus said this to that woman. cada um com seus problemas. Everyone has their own problems. Cada um com seus problemas. Everyone has their own problems. Eu vim para as ovelhas de Israel. I came to the sheep of Israel. Mas essa mulher, But this woman, ela não she desistiu. did not give up. Ela continuou. She continued. Quinta lição Fifth lesson that we que eu learned aprendo com essa mãe with this extraordinária. extraordinary mother. Essa mãe This mother, era uma mulher de fé. she was a woman of faith. A fé dessa mãe Her faith fez toda a diferença made the entire difference no processo de libertação, in the deliverance process, no processo de in transformação the transformation process da vida da filha of her dela. daughter's life. Essa mulher, ela foi humilde. This woman was humble. Ela reconheceu o seu lugar. She recognized her place. Se fosse nos dias de She hoje, was in today's day. talvez se eu recebesse uma palavra como Maybe aquela, if I received a word like that one, no momento de desespero meu, in a desperate moment of mine, talvez eu me entristeceria maybe I would be saddened. e iria embora. I would go home. Eu não sei você, I don't know you, mas eu acho difícil but I think it's kind of nos dias de difficult hoje as pessoas in these receberem uma days palavra como for aquela people to receive a word like that one e continuar insistindo and continuing e insisting, continuar acreditando. continuing to believe. Ela recebeu uma She palavra, received the word, mas ela se humilhou. but she humbled herself. Ela foi humilde. She was humble. Ela estava She quebrantada. was broken. O problema que ela tinha em casa The problem that she had at home levou a um nível de took her quebrantamento to a level of brokenness que ela não estava ligando para a humilhação. that she didn't care about humiliation. Ela queria solução. She wanted a solution. Ela queria uma She resposta. wanted an answer. Ela precisava de um She milagre. needed a miracle. Ela estava sofrendo. She was suffering. Estava doendo. It was hurting. E aí ela olha para So Jesus she looks at e Jesus responde ao and mestre. she answers to the master. Mas até os cachorrinhos Even the little dogs comem das migalhas eat the crumbs que caem da mesa dos seus all senhores. from their master's table.
E quando ela tem essa And she atitude has that attitude de quebrantamento, of brokenness, de humilhação, of being humble de humildade. and humiliation. E essa mulher não tinha uma grande fé, And she didn't have a great faith, mas ela tinha fé but she had faith. o suficiente Enough faith para mudar a vida dela to change her own e para life ver a filha dela and to liberta. see her daughter set free. Jesus disse que a gente não precisa ter uma grande fé, Jesus said that we don't have to have a big faith, mas se a gente tiver fé do tamanho de uma semente de but we have mostarda, faith the size of a mustard seed, que é a menor das sementes, the smallest of the seeds. diremos para o monte: We will tell a mount, mova-se daqui para move colar, from here to e there, assim acontecerá. and thus it'll happen. O que você precisa é ter fé. What you need to have is faith. E aquela mulher exercitou a fé That dela. woman exercised her faith. Então eu aprendo com essa I mulher. learned with this woman. Ela clama a She Jesus. cries out to Jesus. Ela se prostra diante de She Jesus. kneels down before Jesus. Ela adora Jesus. She worships Jesus. Ela pede socorro She asks a for help Jesus. to Jesus. Ela intercede pela She filha intercedes for dela. her daughter. Ela recebe uma negativa. She receives a negative answer. Ela é ignorada. She is ignored. Aí ela se quebranta. Then she is broken. Ela se humilha. She humbles herself. Ela é humilde. She is humble. E aí depois que ela dá essa palavra para And after Jesus, she gives Jesus this answer, Jesus olha nos olhos dela. Jesus looks in her E diz eyes para ela: "Ó and mulher, says, "Oh woman, grande é a sua fé. great is your faith. Vai e seja Go feito como a and be sua done fé." as your faith." E naquele mesmo that instante a same filha moment, dela ficou Her sã. daughter was healed. Naquele mesmo instante a She was filha made dela ficou whole. liberta. She was set free. E naquele mesmo that instante same houve moment, alívio no coração There daquela was mãe. relief in that mother's heart. E com essa palavra de Jesus, And with this word of Jesus, não foi só a mãe que foi it curada, wasn't even only the mother não that was foi só a healed. filha It que was foi not only the liberta. daughter that was healed. Foi quebrada uma maldição de uma There geração was a inteira. generational curse broken. Toda a maldição An que Noé entire liberou generation sobre that Noah Cã released on foi Ham quebrada na vida was da mãe, broken on da the mulher mother's life, on cananeia, that Canaanite woman. porque ele é poderoso, Because he is powerful. porque ele é fiel, Because he is faithful. porque ele é rei, Because he is king. porque ele governa, Because he governs. porque ele é Senhor, Because he is Lord. porque ele disse: todo poder me foi Because dado he says, all power is no given unto céu me on e na earth terra. and on heaven and on earth. E a Bíblia diz que o Filho de And Deus, the Bible says that the Son ele of se God, manifestou he manifested para himself desfazer to break as obras do diabo. the works of the devil. Eu não sei como você chegou I don't aqui know how nessa you came noite, here tonight. mas o Filho de Deus está the aqui Son of God is e here. Ele está desfazendo as And obras do he's breaking diabo. all the works of the devil. Ele está ministrando cura, Canceling. And he's ministering Ele está healing. ministrando libertação, He's ministering Ele está deliverance. ministrando He's perdão. ministering forgiveness. Tem renovo do Senhor, There is renewal tem of the restauração Lord. do Senhor. Restoration of the Lord. Você só precisa se You only prostrar, need to kneel down, adorar, worship, pedir ask socorro, for help, ser humilde, be humble, se quebrantar, be broken, que Ele vai fazer o that He will milagre. do a miracle. Recebe essa palavra. Receive this word. Recebe essa palavra. Receive this word. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Recebe o seu milagre. Receive your miracle. Seja feito nessa noite. Be done tonight. Conforme você crê. According to your Conforme faith. a sua fé. According to your belief. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Eu queria pedir para você se I colocar want de to ask you pé. to stand up. Aleluia. Hallelujah. Mas fica de pé glorificando. Stand up while you worship. Se coloque de pé crendo. Stand up believing. Porque você está diante de Jesus. Because you are before Jesus. O que está acontecendo de terrível na sua vida? What's terrible happening in your life? Jesus está aqui nessa noite. Jesus is here tonight. Você já aprendeu com essa You mãe. have learned with this É uma mãe mother. She extraordinária. is an extraordinary mother. Ela pediu pela vida dela. She asked for her own Ela life. pediu pela vida da She asked for filha her daughter's life. e recebeu muito mais. She received a lot more. Toda uma geração foi All of a beneficiada. generation was benefited. Porque quando Jesus Because when Jesus faz a obra, does the work, Ele faz de maneira completa. he does it wholly. E deixa eu dizer uma coisa para And let você. me tell you something. Aquele que começou a boa obra na He sua that started vida the good work in your life é fiel is faithful para to completá-la. complete it and finish it. Aquilo que Jesus começou na What sua Jesus vida, started in your life, Ele vai terminar. He will finish it. Porque Ele não faz nada pela Because He metade. doesn't do anything E Ele halfway. faz de maneira He completa. does it wholly. Recebe essa palavra. Receive this Em word nome de Jesus. in the name of Jesus. Porque Ele é capaz de fazer Because infinitamente He's able mais to do infinitely more de tudo aquilo que nós of pedimos, everything that we ask ou for pensamos, and we think ou of sonhamos, and we dream of, conforme o
seu poder according to His que em power nós opera. that operates in us. Ele está operando nessa noite. He's operating tonight. Ele está operando nessa He's noite. operating. He's Ele está working operando. tonight. He's working Se tonight. você tem fé, If you have faith, se você crê, if you believe, coloca a sua fé em ação. put your faith in Ele está action. operando. He is working. Ele está trabalhando. He is working. He's Ele está operating. agindo. He's acting É lá no seu in your trabalho. life. In Ele your, está at your agindo. work, He's working there. É lá na sua casa. At your home, Ele está He's agindo. working there. É lá no negócio. It is in your business, Ele está He's agindo. working there. Ele está operando. He's working. Ele He's está operating. trabalhando. He's working. E tudo que ele faz, And everything that ele He faz does, de forma He completa. does it completely. He Porque ele é does Senhor. He does it wholly Porque ele because é He is Deus. Lord. He is God. Então eu aprendo com essa So mãe I learned with this mother, this extraordinária, extraordinary mother, essas lições, these lessons, lições maravilhosas these marvelous lessons, para minha vida. these wonderful lessons E pra for my sua life, vida. for your life. Eu não vou sair daqui I will not leave here sem o meu milagre. without my miracle. Eu não vou sair I daqui will not leave sem a here minha resposta. without my answer. Repita comigo. Repeat after me. Eu não sairei daqui I will not leave here sem o meu milagre. without my miracle. Eu não sairei I daqui will not leave here sem a minha without resposta. my answer. Eu creio I believe que quando eu chegar em that when I casa, get home, que quando eu chegar no when I trabalho, get to work, quando eu chegar diante daquilo que é terrível, when I get before that thing that's a coisa vai terrible, estar transformada. everything will be changed. A coisa vai estar mudada. Everything will be Porque está transformed sendo liberada uma because the word palavra. is being released. E você está recebendo And you nessa are noite receiving tonight uma palavra de milagre, a word of uma miracle, palavra de poder. A word of power. Então recebe. So receive. Fala, eu recebo. Say, I receive. Eu pego. I get it. Eu tomo posse. I take possession Essa of it. palavra é para mim. This word is for Eu me. recebo. I receive. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. E se você crê, And if you believe, aplauda o nome do Senhor. let's give the Lord a hand. Aplauda Ele. Let's give the Lord a hand.